Fala, meus amigos de Taubaté, bom dia. Aqui é o Sargento Rafael Reis, DTC Aguará. A pedido dos amigos aí de Taubaté, fazer uma análise completa aí dessa carta, o VOR da pista 26 de Taubaté. Lembrando que essa carta é uma carta exclusiva para as aeronaves de asa rotativa, então muito provavelmente só vai ser utilizada aí pelo pessoal das aeronaves militares, né, de Taubaté. Vamos lá. No cabeçalho ali não tem nenhuma informação de muita novidade, né? Frequências de Taubaté e do solo de Taubaté. Provavelmente em breve deve ter uma atualização dessa carta com a frequência do app Taubaté, né? O VOR Taubaté, que já é um DVOR, é a frequência 112.60. O curso da aproximação final do procedimento é o curso 271 e altitude no FAF de 3190 pés, beleza? A MDA do procedimento de 2.450 pés, né? 2450 pés de altitude e 570 pés de altura, tá bom? Então vamos lá. Com relação à carta, MSA aí é bem simples, né? Na verdade ela é bem completa, mas não é algo difícil de se interpretar. Entre os cursos, lembrando que quando eu falo de uma MDA para um VOR, tomar cuidado para não falar radial, né? Porque radial é um rumo magnético que sai de um VOR. E nesse caso nós temos os cursos para o VOR, tá? Então não é entre a radial 2 no 0 e 0 no 0. Entre os cursos 2 no 0 e 0 no 0, eu tenho nível 080 até 10 milhas e após 6.000 pés para menos de 10 milhas do VOR. Tá? E entre os cursos 010 e 110, altitude de 5.300 pés, e do 110 até o 210, o nível 080 mais que 10 milhas e menos que 10 milhas o nível de voo 075. Ok? Esse procedimento é um procedimento que tem um arco DME, né? O IAF na posição de LUD, altitude mínima de início do procedimento 6.000 pés, lembrando que isso é uma altitude mínima, não impede se um piloto pedir e ter condições de realizar o procedimento iniciar mais alto, né? Lembrando que é essa altitude mínima. É uma espera padrão com curva pela direita, rumo magnético. Na verdade é o curso aí, porque está balizado no VOR, né? É o curso 231 da perna de aproximação e a perna de afastamento é o rumo magnético 051. Então, para quem faz a espera, é importante deixar aí no HSI o curso selecionado 231 para fazer a espera, né? E iniciou o procedimento, vai fazer um arco DME de 6,1 milha DME do VOR Taubaté, até interceptar o curso 271, né, que é ali quando a 6,1 milha DME de Taubaté no curso 271 é a posição azeto. Lembrando que essa posição ela é flyby, então pode antecipar a curva ali para interceptar o 271, ou seja, deixou o curso 271 centralizado. A hora que a barrinha do HSI começar a centralizar ali, você já acompanha para que intercepte o curso 271 já estabilizado. Não precisa passar para depois interceptar, né? Que seria o caso de uma posição flyover. Nesse caso não, então flyby dá para antecipar a curva aí. A altitude mínima recomendada ali de 4.600 pés, então não pode estar abaixo dessa altitude. Intercepta a aproximação final, lá na posição Nepper, que é positivada pelo curso 271 e 3,1 milha do VOR de Taubaté. E aí já ingressa na aproximação final, seguindo lá até a MDA, como eu falei anteriormente, de 2.450 pés. Ok? Referências visuais prossegue. Negativo, mantém o curso 271 subindo para 3.000, atingiu 3.000, curva direita, né? Ele determina o curso aqui na aproximação perdida, ó, até 3.000, depois curvar à direita para interceptar o rumo 051. Não tem um rumo magnético definido após essa curva aí de 3.000 pés. Vai ser o padrão ali para interceptar uma radial de saída, né? Normalmente
né? Na aviação asa fixa, a gente costuma usar 45 graus, um ângulo de 45 graus para interceptação de radial quando está próximo de um VOR, né? Para que essa interceptação seja rápida. Mas o fato é que tem que curvar à direita, aguardar, selecionar já novamente nesse caso aqui, selecionar a radial 051, né? O curso, na verdade, é porque vai interceptar uma radial. Nesse caso, a radial e o curso eles são iguais. Então, seleciona o curso 051 para que se afaste na radial 051. Novamente, voltando lá para o delude, que é o MAHF, aí, o fixo de espera de aproximação perdida. Okay? Na vista em perfil da carta, um pouquinho abaixo, altitude de transição 6.000 pés, igual a todas as outras cartas. E nós temos aí as altitudes mínimas recomendadas, né? Então, não posso chegar abaixo a altitude mínima ali em Iseto é de 4.600 pés, porém a 4,5 milhas, deixa eu ver se é DME, 4,5 milhas da cabeceira ou 4,6 milhas do VOR, eu não posso estar a menos de 3.900 pés. Na posição Nepper, né? Eu não posso estar abaixo de 3.100 pés. E a 1,6 milhas do VOR Taubaté, eu não posso estar a menos que 2.530 pés. Aí após eu desço até MDA. O quadro abaixo ali tem essas altitudes recomendadas também, né? Aqui embaixo eu tenho ali quais são as altitudes e alturas baseado na distância da cabeceira 2.6, ok? E não do VOR. Ficar atento que essa distância aqui de 1.3, 1.5 e 2.0 é baseado na cabeceira, tá? E a razão de descida recomendada para cada velocidade. Então, se emprega ali 60 nós de indicada, a razão de descida recomendada é de 430 pés por minuto. E aí vai até a velocidade final ali de 90 nós na aproximação final, empregando uma razão de descida de 640 pés por minuto. Lembrando que isso é recomendado, tá? Então, eu ficar esperto para não ferir essas altitudes aqui mínimas, mas se você empregar essas razões de descidas que estão previstas na carta, faz uma descida confortável e segura aí. Então, o VOR ele é um procedimento de aproximação direta, straight in, e MDA do procedimento 2.450 pés e OCH 570 pés. Lembrando que OCH é altura livre de obstáculos. Então isso é dado em altura, ok? Como não tem ALS em Taubaté, a única visibilidade requerida ali é a visibilidade sem o ALS, que é de 800 metros. Tá? E o procedimento não é permitido realização do paracircular. Então, pouso direto, não tem como aproximar para outra cabeceira, né, realizando paracircular. Eu vou voltar aqui agora e vou colocar a carta com o desenho da CTR plotada ali na CTR. Aí, ó, tá um pouco difícil de ver, mas é a projeção do procedimento junto ali com o corredor Mike, com a CTR Taubaté. Com relação à circulação, complexo, porque a final do procedimento é basicamente em cima do corredor Mike. Eu tenho o início do procedimento ao norte do corredor, o arco DML corta o corredor e segue na aproximação final praticamente lateralmente ou basicamente no corredor, né? Então, considerando o serviço de APP, lembrando, o corredor Mike ele é um corredor compulsório, né, que as aeronaves devem obrigatoriamente seguir dentro do corredor. Porém, o serviço de controle de tráfego aéreo, tanto para as aeronaves visuais e aeronaves instrumentos, no caso de uma CTR classe Delta, elas são controladas. Então, as aeronaves vão voar no nível e na rota que o controle determinar, independente se o corredor é controlado ou não. Fato é importante ressaltar que CTR classe Delta, nós não realizamos a separação do voo VFR com o voo IFR. Não existe aquela separação regulamentar, lateral, longitudinal, vertical, não existe. Porém, na própria ICA fala lá que o voo visual não poderá
voar nas trajetórias da aproximação IFR ou da saída IFR sem autorização do controle, e nem vertical de auxílio, sem autorização do controle. Resumindo, nós não efetuamos a separação do voo visual do voo instrumento, porque isso basicamente teria que ser feito quando é por meio de um serviço de vigilância. Porém, nós também não juntamos. Então, quando a gente fala que a gente não separa, é porque não tem aquela distância regulamentar, seja vertical ou longitudinal. Porém, nós não juntamos o voo visual do instrumento. Isso é importantíssimo. E é por isso que o voo visual ele tem que ser controlado numa CTR, para que você não autorize ou para que o piloto não faça o que ele bem entende e acabe interferindo com o voo IFR. As cartas de aproximação, qual é o intuito primário da carta de aproximação? E de saída também. Separar a aeronave do solo, trazer a aeronave numa condição IMC com segurança para o solo. Essa é a função primária do procedimento. E, se possível, é feito também de maneira a evitar trajetórias de voos visuais, né? Isso no estudo de uma circulação. Porém, aqui a gente sabe que isso é muito difícil de fazer. Quando eu falo aqui, eu incluo Guará, Taubaté, a nossa região, por ser uma região que tem serra no norte e serra no sul, fica complicadíssimo fazer uma circulação que faça a separação dos voos visuais com os voos IFRs. Ou seja, vai ser necessário o serviço de controle de aproximação para que seja efetuado o procedimento IFR seja realizado com segurança, sem interferência do voo visual. Isso é importantíssimo dizer, porque se eu tenho uma aeronave vindo da CTR de Guará, na posição pedágio, a 4.500 a 5.000 pés, no corredor Mike, em direção a Taubaté, e eu tenho uma aeronave iniciando o procedimento lá no IAF, eu tenho uma 5.000 pés, cruzando aí de nordeste para sudoeste, e eu tenho uma aeronave instrumento livrando de 6.000 pés para 4.500 pés. Então, são rotas que se cruzam. Como eu falei, não tem a separação regulamentar, mas nós não podemos deixar que um voo VFR interfira nas trajetórias do voo IFR. Então, uma solução para quem ingressa pela CTR pela CTR de Guará, é coordenar com a PP Guará quando for realizada a coordenação, ou que a aeronave faça espera na posição pedágio, aguardando que a outra aeronave reporte lá em Ezeto, né? Ou, dependendo da altitude, que a aeronave, ao invés de voar pedágio até a próxima posição Taubaté, que ela voe de pedágio até Pinda. Exemplo que uma aeronave ali está mantendo 4.500 pés, 5.000 pés, né? Se coordenar com Guará para que ele voe direto da posição Basílica para a vertical da cidade de Pinda, ou que ele voe de Roseira para Pinda, numa altitude ali de preferência abaixo de 5.000, né? Na verdade tem que ser abaixo de 5.000, algo em torno de 4.500 pés, você consegue fazer com que a aeronave ela evite esse arco DME do procedimento. Então, é uma possibilidade de coordenação que a aeronave saia de Roseira e voe Pinda, e depois Pinda ela vá tranquilamente para a vertical de Taubaté, né? Tem que tomar um cuidado especial ali também na trajetória da aproximação perdida, né? Então, é possível que uma aeronave IFR realizando a saída IFR receba uma restrição de altitude por conta de aeronaves no corredor. Isso é possível. Eu tenho uma aeronave a 5.000 pés no corredor, como eu falei, saindo de pedágio, veio para a vertical de Pinda e depois está indo lá para direto posição Trevo Campos. Trevo Carvalho, né? Trevo Carvalho Pinto. Uma outra que não tenha realizado o pouso e esteja efetuando a aproximação perdida do procedimento, está subindo novamente para 6.000 pés, né, dentro do corredor. Porém, no serviço de controle é possível que se faça uma restrição de altitude, né, conhecendo o terreno, e a nave possa fazer uma restrição ali de 4.000 pés, 5.000 pés, para evitar aeronaves no corredor. Ou seja, resumindo, tem que ter controle, tem que ser efetuado o serviço de controle de tráfego aéreo para que as aeronaves sejam separadas, né, para que o voo visual não interfira no voo IFR.
Isso inevitavelmente vai ter que acontecer porque o procedimento ele é basicamente todo dentro do corredor, né? Então o que eu falei, uma sugestão é que para evitar muita restrição também do voo visual, porque eu posso ter várias aeronaves realizando esse procedimento. Então, quanto tempo vai demorar um cara fazendo espera aqui na posição pedágio para que a aeronave realmente inicie o procedimento, faça o arco DME? Então, para que não haja uma restrição muito grande para as aeronaves visuais, é possível definir uma nova rota. Então, de Roseira, direto Pinda, depois de Pinda mantém o setor norte do corredor Mike, e depois lá do Través de Taubaté volta ali para o corredor Mike. No sentido contrário, a mesma coisa, quem vem ali do Trevo Carvalho Pinto, voa em direção ao setor norte de Taubaté, livrando o corredor Mike pelo setor norte, e depois segue lá de norte de Taubaté para Pinda, e depois de Pinda vai para a posição pedágio. Então isso tem que ser estudado, essa possibilidade. Importante também falar, serviço de controle de tráfego aéreo não separa a aeronave do solo. Aeronaves em voo visual, a responsabilidade por manter a separação com o solo é do piloto. Isso tem que ficar bem claro. O serviço de controle de tráfego aéreo não separa a aeronave do solo, exceto quando o voo IFR está sob vetoração, né? Então, exceto para os voos em vetoração, que aí é feita a separação, o controle é o responsável, mas para isso tem as ferramentas, tem o serviço de vigilância, tem a carta TCS-MAC, que diz qual a altitude mínima para vetoração. Então, quando a gente determina que uma aeronave voe para a vertical de Taubaté e depois segue para a vertical de Pinda, retornando para pedágio, essa autorização a tecer essa modificação na rota da aeronave, e se o piloto aceita essa modificação, entende-se que ele tem a condição de manter essa trajetória. Porque a partir do momento que uma autorização a tecer não é segura nesse quesito, com relação à separação com o solo, manutenção das condições de voo visual, o piloto ele é obrigado a informar essa condição e dizer que não tem condição de seguir essa rota. E aí, provavelmente, a opção para ele vai ser efetuar a espera até que o voo IFR complete sua trajetória e aí, enfim, ele possa prosseguir, tá? Então, eu vou ressaltar. No CTR classe Delta não é feita a separação do voo visual com o voo IFR, mas isso não significa que você pode deixar o voo visual fazer o que ele quiser e fazer somente a informação de tráfego, né? O controlador às vezes acha que o voo visual vai voar onde quer, da maneira que quer, e eu só vou prestar informação de tráfego. Isso é errado, porque o voo visual não pode voar trajetórias de voo IFR de chegada ou de saída e nem vertical de auxílio, se não for autorizado pelo controle de tráfego aéreo. Então a gente não separa, mas a gente também não junta. Então essa circulação, a maneira com que essas separações vão ser realizadas, é importantíssimo que seja divulgado entre as equipes para que todo mundo trabalhe de uma mesma forma, né? Seja criado isso de uma forma por meio da doutrina de vocês, para que as aeronaves também tenham o hábito dessa nova circulação, né? O pessoal que voa aí na região, que voa às vezes diariamente no corredor Mike, que eles comecem a se habituar dessa situação, de que quando tiver uma aeronave realizando o voo instrumento, esse procedimento para a pista 26, o VOR e também o RNAV, que é bem semelhante a essa trajetória da pista 26, que ele comece a saber que as alternativas que ele vai ter que seguir. Essa que eu dei de voar vertical de Pinda, depois Pinda, norte de Taubaté, voltando de Trevo de Carvalho Pinto, isso é uma sugestão, né? Tem que tomar cuidado ali com a altitude do voo visual também, né? Como eu falei, para que ele não conflite. Às vezes eu jogo uma aeronave a 5.500 pés no corredor, jogando ali para vertical de Pinda, vai conflitar com o cara em espera, tá? Lembrando que a altitude do corredor aqui nessa posição, se não me engano, é 5.000 pés, então tem que ficar atento com isso. Outro ponto importantíssimo, informação de tráfego a todo instante, e completa e correta. Então treinar antecipadamente como que é feita a informação de tráfego de um voo visual para um voo IFR, se o cara estiver em espera, se o cara estiver no corredor Mike, se o cara iniciou o procedimento.
ter isso bem fixo, bem determinado e estudado aí pelos controladores, para que seja feita a todo instante uma informação de tráfego correta, porque essa é a principal ferramenta para a gente manter um voo visual de um voo instrumento seguro, né? Tomar cuidado quando eu informar altitudes diferentes ali, às vezes a aeronave voando em altura e outra voando em altitude, tentar usar sempre a mesma referência, de preferência a altitude, porque toda aeronave voando abaixo da altitude de transição, mesmo que esteja voando em altura, como referência 1000 pés AGL, 500 pés AGL, ela tem que estar com o QNH inserido, ou seja, tem que estar voando em altitude indicada. Isso é uma obrigação. Então, você está na dúvida de qual é um piloto que informa a altura, voando 1000 pés AGL, está na dúvida de qual é a altitude indicada, questiona ele a altitude indicada para que seja feita a informação de tráfego sempre utilizando o mesmo parâmetro, que isso auxilia muito para as aeronaves, né? Bom, eu acho que é isso, tem bastante coisa aqui nessa carta, tem que ser realmente feita aí um estudo bem cuidadoso de como vai ser feita essa circulação. É primordial que seja feito por meio de serviço de controle, porque dentro do serviço de informação e alerta somente fica complicado, porque você faz a informação e o piloto pode gerar um conflito desse voo IFR com o voo VFR aí entre o corredor Mike. Então, esse estudo todo que eu estou falando é já considerando um serviço de controle de tráfego aéreo dentro da CTR de Taubaté, tá? Bom, é isso aí. As outras considerações, se alguém tiver alguma dúvida aí, é só me procurar e eu estou na escuta aí. Valeu, grande abraço.